E a semana começa, semana de Natal, semana de confraternização, semana de reunir a família e as pessoas que a gente ama, não é verdade? Afinal, eu acho que o grande truque dessa data é estarmos com as pessoas que nos fazem bem, que a gente ama e que a gente sabe que também nos ama, não é? Bom, para começar a segunda-feira, hoje é dia 19 de dezembro de 2016, nós vamos conversar com a Andréia de Souza Grava, psicopedagoga, que vai falar sobre como lidar com a nostalgia dos idosos nessa época do ano. Uma época que muitas pessoas ficam mais à flor da pele, se é que vocês me entendem, né? Acho que todos nós ficamos mais sensíveis em todos os sentidos. Então, já, em nosso quadro Melhor Idade, a Andréia de Souza Grava, psicopedagoga, vai conversar conosco sobre esse tema. Também vamos conversar com o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista intervencionista e presidente da SBCI. Daqui a pouquinho eu explico para vocês com mais detalhes. E nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso coração durante o verão, já em nosso quadro Vida Saudável. Agora eu vou mudar aqui, vou contar para vocês o que mais tem hoje. Também para você que quer viajar ainda nas férias, dá tempo. Você conhece a Colômbia? Conhece todas as belezas que você pode encontrar na Colômbia? Se ainda não conhece, então daqui a pouquinho você vai descobrir a Colômbia e seus grandes diferenciais aqui em nosso quadro Aprendendo a Viajar. E eu vou ter a honra de receber Alejandro Peláez, diretor Procolômbia no Brasil, e também a Natália Mejia, assessora de turismo da Procolômbia no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse tema. Ainda dá tempo de você viajar, volto a lembrar. É importante, às vezes, você falar, ai meu Deus, eu não sei para onde eu vou para aquele destino que eu sempre vou. Será que é mais fácil viajar pelo Brasil? Será que dá tempo ainda de marcar uma viagem para o exterior? Claro que dá. Daqui a pouquinho você vai saber sobre isso. E hoje também é dia de remexer o esqueleto com ele, Celso Gazu, que vai ensinar a todos nós a dançar algum ritmo que ele decide quando chega aqui. Já, hein? Prepare-se, já afasta a poltrona, separa a mesinha do meio da sua sala. Se quiser ficar descalço, fique à vontade. O importante é você relaxar e curtir conosco nessa tarde, tá bom? Se quiser participar do nosso programa, é só acessar o nosso site tvmaisabc.com.br, enviar seu e-mail, que será o maior prazer receber a sua mensagem. Vamos começar então o programa de hoje falando sobre a melhor idade. Ela tá tão linda com essa blusa, eu até elogiei, né? Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, tudo ótimo. E você, tudo Isa, bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra. Olha, eu comentei agora há pouco que nós todos ficamos mais sensíveis nessa época do ano. E eu falo isso porque eu também fico assim, eu me sinto assim. Eu vejo, não que eu não me sensibilize durante o ano, mas às vezes eu vejo um idoso na rua, eu paro e penso nos meus pais, penso nos meus avós. A gente começa a refletir de uma forma um pouco diferente. Eu queria que você falasse a sua visão em relação a isso nessa época do ano. Bom, olha só, Isa, você está coberta de razão. Eu acho que observar as pessoas da melhor idade nos remete às nossas mais antigas memórias, memórias afetivas, sensações que nós criamos na nossa infância, na nossa adolescência. E a gente não pode esquecer que a longevidade, a gente entende que é o maior desafio do século XXI. Né? Enquanto as pessoas vivem mais, exatamente. Graças a Deus, né? Enquanto a gente tinha aí, na década de 40, uma expectativa de vida em torno de 43 anos, hoje, para o brasileiro, a nossa expectativa de vida gira em torno de 75 anos. Então, que para mim, você falando 75 anos, é jovem muito ainda. Jovem. É engraçado isso, né? Você falou de 43, gente, eu já ia ter mais 3 anos de vida. Exatamente. Pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer ainda aqui. Então, a gente observa que nessas últimas décadas, muitas coisas avançaram, mudaram e proporcionam que a gente tenha uma longevidade, uma vida mais longa. Mas não é suficiente acrescentar anos nas nossas vidas. Nós precisamos acrescentar vida aos nossos anos. Legal isso. E essa é a proposta, não é? A proposta é olhar para esse idoso, olhar para essa pessoa que já passou dos 60, 70, enfim, e poder conviver com ele, interagir com ele socialmente de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais interativa, afastando essa nostalgia.
que nessa época do ano É comum, né? é comum, a lembrança de pessoas que já se foram, verdade. né, de histórias que vivemos e que seguiram rumos diferentes. E aí a gente pensa assim, né, o que fazer? Como agir? Quais as alternativas que a gente pode ter para lidar com essa situação? E eu trago aqui uma dessas alternativas, porque a gente tem várias, tem idosos que se exercitam, fazem dança, saltam de paraquedas. Tá brincando. Verdade? Eu não tenho coragem de saltar de paraquedas. Nossa, a gente Morro de tem medo. história de idosos que fazem coisas, enxergam essa fase da vida como uma fase de liberdade. Interessante Né? De você falar poder isso. fazer coisas que Não fizeram no anteriormente passado. não foi possível, por diversas razões. Então, isso é bacana. Mas a gente também lida com situações de idosos que já têm uma limitação física, uma condição física que já não permite tanta agilidade. Não é o não querer, é o não poder. Não no poder, momento. né? Então, assim, aí vem a questão dos jogos. Você dos trouxe desafios. alguns para exemplificar? Eu trouxe. Vamos falar então um pouco deles. Algumas coisas para mostrar. Um deles, eu acho que o mais simples é o dominó. Ai, meu filho de 6 anos adora. A caixinha tá toda bagunçada aqui, mas é um dominó e ele é super importante para ativar áreas do cérebro e se divertir simplesmente. Acho que legal. essa é a questão. Bacana. Eu trouxe... Opa, caiu aqui. Ou seja, jogos pode ser uma saída, uma alternativa para esses idosos que até muitas vezes passam a data logo depois do Natal sozinhos, Sim. né? A família vai viajar Sim. e aí fica sozinho em casa, não sabe o que fazer. Fica aos cuidados de um cuidador, né? Alguém que ali pode dar toda a assistência que ele necessita. E vamos fazer o quê durante esse período? Vamos brincar, vamos jogar, né? Vamos nos divertir um pouco. De uma certa forma, voltar a ser criança, né? Exatamente. E nos permitir, porque todos estamos envelhecendo, não é? Nos permitir a diversão e novas aprendizagens. Legal. Ativar áreas do cérebro que normalmente a gente não utiliza tanto. A minha sogra, Dona Clarice, um beijo, Dona Clarice, ela tem 82 anos. Olha Pensa só. numa mulher acelerada. Ativa. É ela, super ativa. E ela diz assim pra mim, Isa, você tem que começar a praticar sudoku? Sim, Sudoku que fala? exatamente, é sudoku. Sudoku. Diz que é excelente pro cérebro. Excelente. É um E ela desses faz. desafios, né? Que o sudoku normalmente tem o que você escreve, né? De revistinhas. E eu tenho um que é um painel, onde os números são as cores, então você pode trabalhar o sudoku com diferentes intenções, são imantados. Ah, interessante. Então você coloca na frente do idoso, diante de uma bancada ou de uma mesa, e ali ele passa um bom tempo investindo, Exercitando o cérebro. exercitando o cérebro. Legal. Né? Essa é a proposta. Sim, isso é interessante. O que mais você trouxe? Aqui a gente tem um clássico que são 2 peças que a gente vai explorando com eles. E o desafio é montar uma pirâmide a partir dessas 2 peças. Que bacana. Né? Posso tentar? Claro, por Deixa eu ver. favor. Eu não sou muito boa para essas coisas não, viu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, começou já, ó. Tá explorando o material. Essa é a primeira proposta. E a gente começa discutindo. O que você tem nas mãos? As peças são iguais? São diferentes? Gente, como é que monta uma pirâmide com isso? Ia passar a tarde inteira para tentar montar a pirâmide. E isso proporciona uma interação, né? Olha. Isso é bacana. Não consegui. Não conseguiu? Não. Então, eu vou montar, mas eu não queria contar o segredo, Tá, então eu não olho. Pronto. Gente, em um segundo ela montou. Olha tem um isso. segredo, né? Olha só, pirâmide pronta. E a gente vai explorando com essas pessoas as possibilidades desse material e proporcionando uma interação. E esse daqui, o que é? Esse a gente chama de quarto. A gente tem aqui várias peças de diferentes tamanhos, são 2 tamanhos na verdade, e a intenção é tirar todas as peças, posso colocar aqui, não sei se é melhor pode lugar. usar. Tirar todas as peças e aí colocar novamente dentro da caixinha, mantendo a caixinha fechada. Que interessante. Eu não conhecia esse. Então, a gente chama de a caixa do quarto, porque tem uma história em volta dessa caixa depois para dar sentido. Então, qual é a nossa intenção? Proporcionar para essas pessoas que cuidam de idosos ou dos próprios idosos
diferentes aprendizagens. Entendi. Onde mantém o cérebro ativo, como a sua sogra falou, né? E ela deve ser muito boa no Sudoku. Ela é. Deve dar um show, não é Dá. um desafio muito simples. Não, Mas é ela treino, mantém, né? É Uma questão de treino. treino. E ela mantém o cérebro ativo. Legal isso. Não é? Afasta doenças, afasta mágoas, afasta até um pouco da solidão. É verdade. Porque que você- muitas pessoas nessa época sentem, né? Sim. Se sentem bastante solitárias, né? E a solidão, eu conversava, né? A gente conversava um pouquinho antes de iniciar o programa. Ela não é necessariamente uma situação onde você está sozinho. Às vezes você está no meio de pessoas e se sente sozinho. Verdade. Não é? Eu acho que essa é a pior solidão. pior É solidão. quando você está envolto de pessoas e se sente só. Porque você não tem assunto, porque você não tem nada interessante para dizer, porque está mais apegado àquelas lamentações. Então, a proposta dos jogos, desses desafios, que serve para todas as idades, isso é interessante a gente dizer. Legal. Né? Eu trabalho com crianças, com adolescentes e com cuidadores, com idosos. Então, a gente pode, de acordo com a idade, adequar o interesse. Quais são as principais reclamações que os idosos chegam no seu consultório? Uma delas é a solidão, não ter assunto, não ter... ninguém se interessa mais por mim. Hoje em dia as pessoas estão muito... Ninguém tem tempo. É tudo para ontem, né? Exatamente. Ninguém tem paciência mais. Isso. Acho que a gente tem que exercitar mais a paciência. Às vezes eu me vejo nessas Isso situações com os meus pais. Às vezes minha mãe me liga e ela diz assim, ela é muito educada, ela fala assim, você pode falar? E às vezes assim, não mãe, eu estou no trânsito, já te ligo. Aí depois eu desligo e falo assim, por que eu não poderia falar? Eu poderia ter colocado no Viva Voz e poderia ter falado com ela. Aí eu volto e digo, mãe, posso sim, posso falar, eu vou colocar no Viva Voz. Exatamente. Então, eu acho que é por aí mesmo, né? A falta de tempo, a vida atribulada que todos levamos, faz com que as pessoas que têm um pouco mais de tempo disponível sintam-se sozinhas. Entendi. Então, aí buscam alternativas para se ocupar. E a gente acha que as alternativas elas devem ser físicas, através de atividades físicas, e sem dúvida nenhuma isso é importante, mas elas também podem e devem ser mentais, Legal. cognitivas, não é? Como a gente faz com as crianças. Exatamente. Né? Lá em casa, com meu filho de 6 anos, a gente faz isso. Às vezes ele fica muito na televisão e eu digo assim, chega de televisão, vamos brincar. Então a gente vai brincar de dominó, a gente vai brincar de... Pega a vareta. Forca, a gente brinca, Ótimo. vareta também, ele gosta. Quando você vai ver, o tempo passou e já é hora quase de dormir. Quer dizer, se eu tivesse deixado ele vendo televisão, ele teria ficado vendo TV, eu teria ficado no computador talvez, e nada disso a gente teria feito. E Não perdido essa interação. O que é necessário para o idoso, eu entendo assim. Eu não também é? acho. Muito bem. Gostei do nosso bate-papo. Obrigada, Andréia. Obrigada. Você, Viu? Os obrigada. contatos da Andréia de Souza Grava, psicopedagoga, estão aqui na tela. Se quiser, é só ligar ou mandar um e-mail, não é? Tá trabalhando ainda, né? Trabalhando, Então claro. pronto, ainda dá tempo. Obrigada, sucesso para você. Muito Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente para você.